A primeira tentativa de matar, de destruir os hebreus, de exterminar o povo hebreu, posso dizer, no Egito. Quando eles ficaram 430 anos lá, o faraó tentou matá-los porque eles estavam crescendo muito. E só deixar as mulheres, ou seja, se matasse todos os homens, em breve não teria mais a nação. Tá, tudo bem, passou-se mais um tempo, e as nações que viviam lá em Israel, os caldeus, os heveus, os jebuseus, também não queriam que eles dominassem a terra. A terra eram deles, porque Abraão comprou a terra. E como eles ficaram afastados, eles dominaram. Enfim. Aí o que acontece? Após o período dos juízes, né, o povo de Israel pede um rei. E foram 40 anos com Saul, o primeiro rei de Israel, 40 com Davi e 40 com Salomão. Esse é o Reino Unido. Depois que Salomão morreu, já tinha levado, bem dizer, a idolatria lá para Israel, através das suas esposas, tinha 1000 esposas. 700 esposas e 300 concubinas. O reino foi dividido em dois. O reino de Israel, tá? E o reino de Judá. O de Israel é o reino do norte, lá em cima. Então é de Jeroboão a parte. Mas esse não era um reino, ele era condicional. Desde que o Jeroboão fizesse essas coisas, o reino não se afastaria da mão dele. Mas eles pecaram, fizeram essas coisas certas, quero dizer. Começaram a adorar outros deuses, fez o bezerro de ouro, entendeu? Para o povo adorar. Isso aí, o Jeroboão, o povo de Israel, não acredite se quiser. Roboão não estava muito diferente, não. Mas lá em Jerusalém, em Judá, segurou um pouquinho, porque lá no ano 700 chegou o povo assírio e levou o cativeiro todo as 10 tribos. Então foram divididos em 10 tribos. 10 tribos do norte, que é 10 tribos de Israel, ficou 2 só em Judá. Mas essas 10 tribos, devido à idolatria, à teimosia, foi levada cativo pelos assírios em 700. E os babilônios, para completar, porque os babilônios tinham vencido os assírios lá na Babilônia, os caldeus, que é o chefiado do Nabucodonosor. Voltou para pegar quem? Pegou mais a tribo que o Deus tinha preservado. Naquela situação que um anjo matou 158 mil, Deus preservou, com Isaías lá em cima do muro, tudo, mas Deus preservou. O que acontece? Só que eles teimaram, teimosia. Eu sou teimoso, o mundo é teimoso, as pessoas são teimosas. E vota no Lula. Entendeu? Teimoso. E vê as coisas acontecendo. Aí o que acontece? Dessa vez, a primeira tribo foi com os assírios, as 10 tribos foram com os assírios, a primeira ida para o cativeiro, e a segunda foi com Nabucodonosor. Então, nessa sequência, mas veio Alexandre o Grande, 300 a.C., os islâmicos, os ptolomaicos, os cruzados, os mamelucos, quem mais? Os turcos otomanos. E por fim, ainda no nosso século aí, em 1938, começou a Segunda Guerra Mundial e Hitler tinha uma missão que era destruir o povo judeu. Ele odiava o judeu, sendo que ele é descendente de judeu. Aí o que acontece? E nessa situação o povo quase vai, porque foram 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Hoje a nação de Israel existe em 1957, quando a guerra acabou, teve a bomba de Hiroshima, Nagasaki, enfim, a guerra acabou, entendeu? A Alemanha se ferra porque o trato que eles tinham feito lá com a Rússia quebrou. E a Alemanha quebrou o trato que fez com a Rússia e foi atacar a Rússia, aí se deu mal. Molotov, não esqueci o nome, o nome russo. E aí a guerra acaba, ainda ficou os japoneses atacando Pearl Harbor e outras coisas mais, aí vem, porque também quebrou o trato de não atacar os Estados Unidos mandou a bomba. Em 47, interessante, em 47, Israel
povo não sabia o que fazer. A nação estava sendo ali chefiada, vamos dizer assim, pelos ingleses e tal. E o povo não sabia o que fazer com Israel. O povo volta, os sobreviventes, né, da lista de Schindler, volta para Israel e aí se faz uma nação. Né? Oswaldo Aranha, nosso brasileiro lá, que estava lá dirigindo lá as Nações Unidas, aí pega e volta para um estado de Israel. Israel se torna um estado. E aí a guerra veio em seguida, né? O povo árabe, egípcio, e todo mundo não queria Israel ali. Você vê que Israel é dele que veio o Salvador e é dele, e é nesse povo que a gente se mira para ver os acontecimentos. Ou seja, a exterminação dos judeus não foi possível porque Deus não permitiu. Deus tem ainda um assunto a tratar com esse povo. É isso aí. Eu só agora vou fazer meu bíceps, tá? E não tem more.